do Galo é complicada. Acho que já deveriam ter pensado nisso antes, né? Ter pensado em um reforço para substituir o Hulk. O cara já tá com a idade bem avançada. É óbvio que de agora para frente ele vai começar a desfalcar o Galo. Muitas vezes não adianta achar que, não, depois que ele voltar ele vai vir. Cara, não é assim, né? Quando o jogador atinge uma idade já passando dos 30 e poucos anos ali, o negócio começa a ficar meio sinistro mesmo. É super normal. Vamos lá ver o que a imprensa tem a falar sobre quem pode vir, sobre o que vai acontecer no Atlético Mineiro. Amassa o dedão no like, se ainda não foi inscrito, dá essa força, dá essa moral pra gente. Eu ia complementar o Elton, que o Elton falou da questão do Vargas, né? Que a torcida agora precisa confiar no Vargas, é o substituto mais natural dentro das opções que o Atlético tem. Mas acho que o Milito pode também fazer algum tipo de teste, não sei se para esse jogo, que é usar Zaratio e Bernard juntos no meio-campo, agora que ele tem o Zaratio de volta, né? Talvez adiantar um pouquinho o Bernard, ou deixar eles mais próximos e o Paulinho um pouco mais na referência, uma outra opção tática que o Milito teria aí para montar esse time agora sem o Hulk. Uma opção repito, para cobrir uma falha, um erro de muitos anos do departamento de futebol do Atlético. Essa é a minha opção. No colo do técnico, né, Thiago? Mas o valor. Agora o técnico. Não, mas assim, o técnico tem que, com o elenco que ele tem, produzir um bom futebol. Eu não queria nem falar do Milito nessa situação, mas como você. Você sempre dá um jeito de falar do Milito. Mas você que trouxe. Vai falar da lesão não fui eu, não fui eu. Vai falar do Milito. Eu ia falar do jogador. Aí o que você fez? Você cai no colo do técnico. Vou ficar calado. A culpa é sua. Pra você se explanar. Se vocês estão com raiva aí, que estão falando do Milito, a culpa é do Valu. Não é questão de raiva. Então fala, meu filho. Mas não, voltando ao que eu ia falar, eu acho que dá pra montar um time forte. Independentemente da ausência do Hulk. O Hulk, obviamente, é o principal jogador desse Atlético. A gente olha para esse elenco e fala, quem é o craque? Quem é o diferente? É o Hulk. Quem é o cara que faz a diferença quando o Atlético precisa? E foi nos últimos 2 jogos de Campeonato Brasileiro. Ele fez a diferença contra o Vasco, ele fez a diferença contra o Corinthians. É sempre ele. Só que, independentemente dessa ausência, o Atlético precisa apresentar um bom futebol contra o Criciúma e contra o CRB, que são os jogos... Só lembrando que você perdeu sua referência, tá? Sua referência. Pô, Gagê, é quem não decide. É um desfalque simples, não. Não é. Com um bom é como elenco, se o Cruzeiro perdesse simples. o Matheus Pereira, é como se o Flamengo perdesse hoje o De La Cruz, se bem que o Flamengo tem vários outros recursos. Em muitos jogos, com o Milito, o Hulk ficou apagado. Pela forma de jogo, e a culpa não é do Milito, não. O Hulk estava entendendo ainda a forma que ele tinha que jogar com o treinador. E em muitos jogos ele ficou apagado. E nesses muitos jogos, os outros caras decidiram. O Scarpa decidiu. Aliás, o Scarpa, se a gente pegar os números de participação em gols, eu não sei exato o do Hulk, não lembro exato do Hulk. Talvez ele tenha, com o Milito, mais participação em gols do que o Hulk. O Scarpa, esse é o número. O Scarpa, se eu não me engano, ele tem 10 assistências e 8 gols. 18 participações. E todos com o Milito. Com o Milito. Então, o Scarpa é o cara que, com o Milito, em números, ele era mais decisivo. E só por lembrar. Pela forma de jogo. E por conta do Hulk atrair os olhares Sim, e deixar de jogar. Mas tem toda uma mecânica de jogo. Você tem o aí, Eduardo né? Vargas, que pra mim, vive um ano interessante. Até tá bem também. Então, eu não vejo o Atlético tendo tantos problemas para esses próximos jogos. Nossa, é óbvio, é ruim só tem um clássico contra o Cruzeiro, o jogo com o CRB e a Libertadores. Os 2 próximos jogos. O Atlético tem que enfrentar o Criciúma e o CRB, desculpa. Com ou sem Hulk, pode ser o sub-20, sub-12, sub-13, 14, ele tem que ganhar. Ele tinha que ter ganhado aqui. Pois é, mas aí podia ter poupado o Hulk, inclusive, no primeiro jogo. E tem que ganhar lá, e tem que ganhar aqui do CRB de novo. Então ele tem que ganhar lá do Criciúma e tem que ganhar do CRB aqui, com ou sem o Hulk. Cara, são dois times bem mais frágeis, Ele não deve ficar fora só desses 2 jogos, não. Aqui não, ele vai ficar. Ele estuda aqui, gente. Ele vai ficar fora. Ele vai ficar fora até. O Thiago tá falando só dos 2 primeiros. Esse primeiro contra o São Lourenço aí é muito improvável que ele jogue. Gente, ele não vai jogar, Dora. Esquece, ele não joga. Provavelmente contra o Bahia no dia 15 de setembro. Setembro. Aí eu vou setembro. Para quem tá em casa. Porque no dia 1º de setembro o Atlético joga contra o Grêmio. Grêmio. E no dia 15 de setembro o Atlético enfrenta o Bahia. Ele deve voltar contra o Bahia, no dia 15 de setembro. Porque entre o dia 1º e o dia 15 tem uma paralisação por data FIFA. E a provável volta do Hulk é no dia 15. Então ele perde todos esses jogos. Todos esses jogos ele perde. E aí, sendo sincero, a minha maior preocupação é no clássico, obviamente. Porque o Atlético vai enfrentar um Cruzeiro que pra mim que hoje é melhor do que ele. O Atlético enfrenta um Fluminense em recuperação com o Mano Menezes.
que um amigo meu não gosta, mas está recuperando o Fluminense. Grande campanha. Mas está recuperando. Ele está recuperando. Mas, então, o Atlético são os 2 jogos para mim. O Atlético tem que ter maior preocupação. Eu acho o São Lourenço fraco. E acho que só para levantar uma questão mesmo. Só para levantar uma questão, os meninos falaram a respeito do Zaratio. A gente tem que lembrar, o Zaratio ficou 2 meses fora, tá 2 meses fora, 17 minutos apenas que ele jogou diante do CRB. Para mim, para esses 2 ou 3 jogos que tem pela frente aí, é manter o Vargas, é não mexer muito e tentar pegar e acertar esse Atlético utilizando o Vargas. Questionado, muita gente já pediu para sair, eu fui um que falei para não renovar, mas agora é o que tem, e tem que aproveitar. É a sopa, é isso. É a sopa do dia seguinte. É isso, mas essa sopa não tá fria, não. Não? Tá quente. Não, é porque você vai requentar de novo no seu fogareiro, né? E aí, nesse ano, o Vargas tá mal, vamos dar mais uma extensão pro Vargas. Mas eu daria, mas eu sei que você daria. É porque todo ano é o canto da sereia do Vargas. Mas ele me ilude. Sim. Eu me iludo com o já está iludido. Tô falando sério. Você se ilude tão fácil, se iludiu com o Filipão. Então é uma ilusão muito grande. É grave. Eu não quero voltar nesse assunto. Eu também não. Eu acho que você está sendo só para dizer o seguinte, jogando o público contra mim, mas o Filipão no ano passado foi muito bem, mas eu não vou debater sobre isso. Quando a gente contemporiza, tá? Para deixar bem claro, quando a gente contemporiza, que não, o Hulk saiu, hoje não é o Hulk não, é o Hulk, o principal jogador, a referência, sabe, do time, perdeu por uma pancada de jogos. Aí você olha pro banco, você não tem ninguém para substituir. Aí você contemporiza, põe o Vargas ali, põe o Vargas ali. Aí você vai tirando da responsabilidade quem tem que ter. Eu já falei 1 milhão de vezes aqui. Esqueçam esse papo de orçamento. Sabe por quê? Porque quando o pau cantar na casa de Noca, torcedor, se bater o orçamento, torcedor não vai gritar, é o orçamento. Ninguém vai gritar. Futebol, gente, não é isso. O Atlético não é um banco. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem um lateral no Atlético, que é o Mariano, que em último, mas do último caso, ele entraria para jogar. Você tem um centroavante, que é o Kardec, que nem nos sonhos ele faz parte dos planos do Milito. Aí você tem o Igor Rabelo, que teve gente no Atlético lá que não queria que ele saísse. Mas como que você não quer que saia, cara? Ele não joga e ele não vai jogar. Obrigado pelos relevantes serviços prestados. E vai. Aí tem o Lemos lá que não vai jogar. Foram importantes em outros momentos. Hoje não são mais. HG. Aí o mercado tá aí. A janela tá aberta. Quanto tempo tem que a gente está falando de atacante aqui? Aí esperou o Hulk machucar para agora sai louco no mercado. Não, mas ele já estava atrás. Eu estava atrás, monitorando. Pois, Daltinho. Tem como colocar a tabelinha de novo ali? Claro que tem. Põe de novo aqui para nós, Guebres, por favor. Tem como. Aqui, ó, só para levantar, aqui só para pão, tá? 3 milhões e meio que vale isso, a gente tá falando de orçamento, né? Sim. Isso que vale 3 milhões e meio. Bem lembrado. E isso aqui vale, ó, 6 milhões e meio de reais. Dinheiro, né? Só nós estamos 6 falando milhões, de 10 milhões. 10 milhões, isso aqui vale 10 milhões. Continua ligado aí no orçamento que isso aqui tudo voa. É o preço do jogador que não joga, né? Exato. Do ponto de E outra, vista. esse substituto, ele já tinha que estar no elenco, porque ele já tinha que estar pronto para atuar. Mesmo que o Atlético contrate um jogador agora, o jogador ainda chega, tem que pegar ritmo, tem que entrosar com o elenco, tem que treinar, para depois começar a jogar, ver se vai render. Então, que assim, mundo que nós estamos, tá que o muito Vargas atrasado. Virou essa peça inútil. Ele tem 4 gols Mas no ele Campeonato Brasileiro. que se mostrou inútil. Peraí, Thiago, quando o Hulk, quando o Hulk estava jogando e o Vargas era reserva, a gente já falava que o Atlético precisava de um atacante. Exatamente. E a própria direção, informação que o HG deu aqui, a direção do Atlético busca um atacante desde a primeira semana de julho. Sim, o HG falou aqui. Sabe o que eu ouvi de uma pessoa? Sabe o que eu ouvi de uma pessoa do Atlético? Acredite se quiser. Mas quem? Porra, Pô, ele não era comigo. Me paga, mas é o seguinte, mas tem que me pagar o que pagava pro Caetano, tá? Senão eu não vou. Me paga que eu faço levantamento e trago. Mas tem que me pagar. Eu vou. Quem? Quem não tem gente aí no clube com competência para fazer esse trabalho? Ontem, depois da lesão do Hulk, isso é uma informação. Eu conversei com um dos R's para tentar entender qual que é a situação. Se o Atlético vai buscar um atacante ou não, o Atlético vai buscar esse atacante. O Atlético está à procura e vai intensificar de fato essa busca depois da lesão do Hulk, porque o Atlético entende que há necessidade mesmo de contratar esse jogador. O ponto é,
essa pessoa me disse que não tinha um nome. Hoje, eu conversei com um agente que ofereceu um jogador ao Atlético no mercado. Quem é ele? Ofereceu o Nahuel Bustos, que fechou ontem, inclusive, com o São Lourenço. São Lourenço, né? E aí, eu conversando com esse agente falou comigo, Thiago, ó, eles têm um nome sim. Eles têm um nome. Eles só não vão abrir. Mas já existe esse nome. Eu não sei quem é, eu tô tentando descobrir de fato. Então corre aí pra descobrir, enquanto isso eu vou descobrir. Aliás, eu já descobri que seu pai é... Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Meus amigos. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, né? Esse mês começa a bagaceira aí nos clubes brasileiros, né? Tanto o Galo quanto o time que estão jogando Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. O Atlético Mineiro mantém uma invencibilidade de 5 jogos. Obviamente que tomar aqueles 2 gols que o Galo tomou pro CRB num apagão, né? Um apagão. Em 2 minutos, o Galo tomou 2 gols, né? E foi amplamente dominante, foi muito melhor, amassou o CRB, inclusive fez o 3º gol, né? Só que acabou sendo anulado por um toque bobo de mão, né? Coisas do futebol. Mas, ó, vamos dar uma olhada aqui, dar uma olhada nesse jogo aqui, pra gente ver como é que foi as estatísticas. Posse de bola, 64-36. Chutes, 8 do CRB, 20 do Atlético Mineiro. Chutes no alvo. Olha isso. 2 do CRB e 6 do Galo. Tá faltando efetividade aí. Não, normal, né? 6 chutes, converter 2. Anormal é o do CRB, né? 2 chutes, 2 gols. Amplamente amassou favorito contra o CRB. Tem tudo para se classificar jogando em casa, né? Tudo mesmo. Acredito que vai dar Galo aí com uma folga. Próximos jogos: Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. Não sei se o Atlético irá poupar nesse jogo. Amanhã, sabadão, às 8 horas, horário de Brasília. E já no dia 7, são 4 dias depois, dá para fazer os 2 jogos com o time titular, hein? Eu farei os 2 jogos com o time titular. E o próximo jogo de Campeonato Brasileiro é contra o Cruzeiro. Jogo fora de casa, jogo no Mineirão, né? E o Cruzeiro tá no momento melhor do que o do Atlético, né? Isso aí não dá para negar. E após o jogo contra o Cruzeiro, já vem o São Lourenço. Ixi, Maria. Contra o Cruzeiro é um jogo para pôr o time reserva. Contra o Criciúma, na minha opinião, é impossível, né? Eu não faria isso. Mas deixa aí a opinião de vocês, seu comentário, o que vocês acham. E quem vocês indicariam aí para um possível substituto do Hulk.